Fala, gente, paz, eu sou o pastor Washington Fenas e hoje eu quero trazer uma palavra poderosa da parte de Deus para o teu coração. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sino da notificação e deixe o teu like para fortalecer cada vez mais o nosso trabalho, tá bom? Olha, eu quero trazer uma palavra poderosa da parte de Deus que está no livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Que palavra poderosa, né? A Bíblia vai dizer que Jesus saiu com os seus discípulos, até para ficar um pouco mais reservado, mas a multidão descobriu aonde Jesus estava. E você sabe, aonde Jesus está, a multidão o cerca, porque sempre ele tem uma palavra, né, de conforto, de direção. Jesus sempre tem uma palavra para o coração daquele que precisa. Então a multidão foi ter com Jesus. Jesus aproveitou a oportunidade e começou a pregar acerca do reino de Deus. Mas já tarde ele falou para os discípulos: olha, entra na embarcação e vai para o outro lado. Eu vou despedir a multidão e depois eu vou ter com vocês. Ou seja, depois eu vou de encontro a vocês. Só que Jesus não explicou como ele iria, né, ter com os discípulos. Então os discípulos entraram na embarcação e começaram a navegação. E Jesus despediu a multidão e subiu para o monte orar. E eu, quando li essa passagem, me chamou a atenção, porque Jesus aqui nos deixa uma lição. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, mesmo ele sendo o Messias, sempre ele tinha um momento particular com o Pai. Mesmo ele sendo o Salvador, ele tinha um momento de intimidade com Deus. Isso nos deixa uma lição, que nós devemos também termos o nosso momento de adoração, de devoção com o nosso Deus. E de preferência, dentro do teu quarto, a sós, né? Você lê a palavra e ora e fala com Deus. Isso já é uma lição que o nosso Salvador deixou para nós. Então Jesus está no monte orando. Não esqueça do barquinho, não esqueça do barco dos discípulos. Porque enquanto Jesus está orando, os discípulos estão navegando no mar da Galileia. E aí o texto vai dizer que o barco está sendo açoitado pelas ondas e também pelo vento, pois o vento era contrário. E a embarcação não avançava. A embarcação, ela ficou sendo jogada de um lado, jogada do outro, e as ondas até entrando dentro da embarcação. Então, os discípulos temeram, ficaram apavorados, e aqui não se trata de leigos, aqui se trata de homens que são experientes no Mar da Galileia, que conheciam o Mar da Galileia na palma de sua mão, mas na palma de suas mãos. Mas, mesmo assim, eles estavam com medo. Jesus observou a situação, aquela cena, o vento soprando, as ondas açoitando a embarcação, mas Jesus estava orando. Escute bem, Jesus poderia ter descido rápido, assim que ele viu a embarcação em apuros, quando ele viu os discípulos em apuros. Mas ele não foi. Ele ficou observando. E eu tiro uma lição daí. Por quê? Porque eu acredito que, mesmo eles sendo experientes, eles eram experimentados, eles conheciam o Mar da Galileia, de uma ponta a outra, conheciam a embarcação de uma ponta a outra, e tinha recursos para sair daquela tempestade de vento, daquela situação. Eles tinham recursos para isso, pois eles eram inteligentes, eram profissionais da pesca. E eu creio que Jesus esperou para ver a atitude deles. Sabe por quê? Porque Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. O Senhor só vai agir quando as tuas forças se esgotarem, quando os teus recursos se esgotarem. Aí sim, ele desce para te socorrer. Ele desce para nos socorrer. E uma coisa ele disse, que nós não estaríamos sós. Ele ia rogar ao Pai o Consolador, que ele ia enviar o Consolador para estar conosco até a consumação dos séculos. Todos os dias da nossa vida, o Senhor está conosco. É promessa dele. Então, quando eu li essa passagem, eu imaginei Jesus no monte,
o barquinho lá embaixo e Jesus observando. Mas o fato dele estar orando no monte não quer dizer que ele não estava olhando a embarcação. E no momento certo, ele desceu para socorrer os discípulos. Porque tudo tem o seu tempo. O tempo de Deus, o kairós de Deus, é no tempo dele. Então, muitas das vezes você pode estar pensando aí que essa luta que você está passando, essa prova que você está enfrentando, parece que não passa. Parece que você entrou e está eternamente dentro dela. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Toda prova é pedagógica. Toda luta é pedagógica. Nós tiramos lições dessa luta. Nós tiramos lições desta prova, porque você vai sair mais forte. Eu sairei mais forte. Você está entendendo? Deus vai te dar a capacidade para você vencer. Deus te dará a capacidade para você sair muito maior do que você entrou. Então, quando Jesus viu que as forças deles, os recursos deles, já tinham acabado, então o texto vai dizer que Jesus vem andando por cima das águas, por cima do mar. A Bíblia vai dizer o quê? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Aqui é literalmente, o socorro desceu dos montes, porque Jesus desce do monte para socorrer os discípulos que estão sofrendo em uma grande tempestade. Meus irmãos, olha só, talvez você esteja pensando que Jesus não está contigo, mas eu quero dizer para você, o Senhor não te abandonou, o Senhor continua contigo, pelejando por você, cuidando de você. Você não vai perecer. Essa tempestade que você está enfrentando não é para te matar, não é para virar a tua embarcação, de maneira nenhuma. Essa tempestade é para te deixar mais forte. O vento sopra, mas a embarcação não vira. E de repente Jesus vem andando sobre o mar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que todo o problema dos discípulos, naquele momento, eram as grandes ondas e o vento que soprava e jogava a embarcação de um lado para o outro. E Jesus vem andando por cima do mar, por cima das ondas, para mostrar para os discípulos que o seu maior problema, que eram as ondas, está debaixo dos seus pés. Jesus estava dizendo para ele, olha, essas ondas que são os teus problemas, elas estão debaixo dos meus pés. Fica tranquilo. E outra, Jesus mostrou para eles, andando por cima do mar, que ele estava no controle da situação. Ele desce na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, segundo os estudiosos, era a hora mais escura da madrugada, que corresponde 3 horas da manhã. Foi no momento mais escuro que Jesus desceu para socorrer os discípulos. Porque sabe, você não está enxergando mais nada. Está tudo escuro, obscuro. E você olha e diz, meu Deus, eu vou perecer. Eu não vou aguentar mais. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair da tua presença. Eu vou abandonar o barco. Ei, Jesus manda te dizer, não precisa abandonar o barco. Ele já está vindo ao teu encontro. Ele já desceu para te socorrer. Ele já desceu para te socorrer. Fica tranquilo, fica tranquila. Abre os teus olhos espirituais e contempla Jesus vindo sobre o mar, andando por cima das ondas. Sabe o que aconteceu? Quando eles viram Jesus vindo de lá para cá, eles temeram, porque eles achavam que era um fantasma. Eles estavam tão apavorados que eles não conheceram Jesus. É isso aí que acontece. Quando a situação é caótica, complicadíssima, nós muitas das vezes não paramos um pouco nem para orar e pedir socorro a Deus. E Pedro gritou, é um fantasma. Aí eles gritaram, é um fantasma. E Jesus disse, não temas, sou eu. O que foi que Jesus fez aqui? Jesus simplesmente acalmou o coração deles. Porque foi a primeira coisa que Jesus fez. Foi acalmar o coração deles. Então Pedro, quando viu e reconheceu a voz,
Ele disse: se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, cheio de fé, começou a caminhar por cima das águas. Mas, sentindo o vento forte, ele começou a afundar. Por quê? Porque foi prestar atenção no que estava ao seu redor, no vento, e tirou os olhos do Mestre. Quer um conselho? Não tire os olhos de Jesus. Continua olhando para Cristo, olhando para o alvo. Ele é poderoso para te dar vitória. Não tire os teus olhos do Mestre. Quando ele começou a afundar, Jesus pegou ele pela mão e disse: por que temes, homem de pequena fé? O interessante aqui é que ele diz que Pedro tinha uma pequena fé. E pelo menos Pedro tinha uma pequena fé. Porque se nem isso ele tivesse, ele não teria coragem de ir ter com Jesus. Mas infelizmente, ele olhou mais para o vendaval do que para o Mestre. Não olhe para os problemas. Não olhe para as lutas. Não olhe para as perseguições. Teu alvo é Cristo. Teu alvo é o céu. Tá bom? Não desista. Então o texto vai dizer que Jesus pega ele pela mão e entra para dentro do barco. E quando Jesus entrou na embarcação junto com Pedro, o texto vai dizer que o vento cessou, acalmou. O vento só sopra enquanto Jesus não chega. Porque quando Jesus chega, o vento tem que se acalmar. Fique com essa palavra. Não temas. Não se assuste. O Senhor está contigo. Sabe o que aconteceu? Eles atravessaram para o outro lado, porque a ordem de Jesus era ir para o outro lado. Continue caminhando, continue navegando com Cristo, porque a vitória é tua, a vitória é nossa, em nome de Jesus.